Bom dia, pessoal. Como vão vocês? Com certeza, vocês devem estar muito bem e obrigado. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de geografia. E para nossa alegria, nós estamos iniciando um livro novo, né? Na verdade, um capítulo novo. É o módulo 3, capítulo 5, né? Diversidade natural e regiões do Brasil. Estamos passando aí uma nova etapa, um novo continuação ainda desse bimestre na nossa preparação para a prova que vai vir daqui para frente, né? Mais para frente, depois que a gente passar desse capítulo. Então, diversidade natural e regiões do Brasil. Como é que a gente vai entender isso? Então, já queria que você abrisse o teu livro aí na página 330, a gente vai estudar um pouco melhor isso. E hoje, formações vegetais e nativas do Brasil, né? Eu trouxe aqui no telão para vocês uma representação, né, um resumo da aula, para a gente poder procurar compreender melhor. A gente está lidando com um país de dimensões continentais muito grande e o Brasil, conforme o hino nacional canta, né, gigante pela própria natureza, és belo, né, e reflete justamente todo esse Brasil na parte física, na parte natural na qual nós estamos falando. E falar da formação vegetal, ela está diretamente associada aos fatores do ambiente. Então, que fatores são esses? É o clima, o relevo, a altitude, né? As massas de ar. Então, todos os fatores naturais, eles acabam influenciando no clima e automaticamente na próprio tipo de vegetação que vai ocorrer no Brasil. Então, a gente está vendo aqui que de norte a sul, de leste a oeste, o Brasil é um país muito extenso, muito comprido, e é por isso que vai apresentar essa diversidade de formações vegetais, tá? Então, nesse primeiro momento, eu trouxe aqui esse mapa que também está disponível aí na página de vocês, na página 330, mas vamos dar um passeio rápido aqui só para a gente procurar compreender. Eu vou sair um pouquinho aqui de cena, mas eu estou aqui o cursorzinho, vamos dar esse passeio. Então nós temos aqui, ó, floresta amazônica, né, que é a maior floresta que nós temos aqui no Brasil e a maior biodiversidade do mundo, né, diversidade de vidas. Lembrando que a floresta amazônica ela acaba indo pela parte internacional. Você tem floresta amazônica no Peru, na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia, pelas Guianas, tá? A Amazônia não é um luxo só do Brasil, apesar de que a maior parte dela está no Brasil. A gente tem a Mata dos Cocais, que a gente vai ver melhor. A Mata Atlântica, que é a nossa mata que temos aqui no Rio de Janeiro. A Mata Araucária, aqui no sul do Brasil. O Cerrado, que também pega boa parte. A Caatinga. Os Campos. Vegetação do Pantanal. E vegetação litorânea, que vem pegando aqui do Sudeste, pega também parte do Nordeste. Tá? Então isso aqui é só para a gente poder dar um passeio e vocês vão poder ver melhor esse mapa, acompanhar de uma forma mais elaborada aí na página 330. Bom, primeiro, floresta amazônica, aquele que nós falamos lá de cima, tá? A floresta amazônica, ela chama a atenção por diversos aspectos, né? Nós poderíamos ficar aqui um bom tempo falando da floresta amazônica, mas vamos pensar as partes mais principais. Se a gente pensar no Brasil num todo, né, começando lá do norte, a gente começa a ver que as florestas, né, principalmente a floresta amazônica, ela foi uma das primeiras formações no Brasil, que acabou dando espaço para os povos indígenas fazerem a sua habitação, enfim, né, toda aquela dinâmica de dentro das florestas, eles puderam ficar ali justamente por conta dessa formação. Por que eu estou falando isso? Porque há cerca de 5.100 anos atrás houve um período de glaciação, ou seja, um período que a Terra ela esquentou e ela esfriou, tá? Então ela passa por esses períodos de esquentar e esfriar.
Então o último período foi um período de glaciação, na qual ela esfriou e agora a gente está passando um momento de que ela está esquentando. Então, começando lá de cima, as primeiras partes foram sendo derretidas da parte norte e a formação da floresta amazônica veio justamente no que diz respeito a isso. Por que ela é uma floresta equatorial? Porque ela está, a linha do Equador passa justamente ali em cima dela. Sobra ali um pedacinho do norte e boa parte do Brasil está no sul. Então, por isso que a floresta é equatorial. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais o clima, mais o tipo de vegetação vai ser diferente, né? Ou seja, uma vegetação muito exuberante, com árvores de grande porte, né? A presença da chuva, né? Através da medição pluviométrica, é muito grande a quantidade de chuva na Amazônia e acaba fazendo com que esse ecossistema acabe permanecendo ali, tá? Então, muito calor ali dentro da floresta, muito úmido, muito abafado, uma diversidade muito grande de hectares, né? Você passa de avião, você fica horas passando por cima da floresta amazônica, em cima da selva amazônica. É uma folha latifoliada, ou seja, folha muito grande, ok? Não são folhas muito pequenas. São árvores de grande porte, gigantescas. Um detalhe importante: cada vez que uma árvore ela precisa da luz solar, ela vai sobressair diante das outras. Então você vai ter uma árvore muito alta e a copa de muitas aqui embaixo. Porque essa daqui ela precisa de luz solar. As outras de baixo necessitam. Existem outras mais embaixo? Existem, mas essas conseguem se adaptar a menos incidência solar em cima delas, tá bom? Então, toda essa exuberância na floresta, né, todo esse muito verde, acaba trazendo o processo de evapotranspiração. O que é evapotranspiração? São as folhas, elas suam, né? Ela vai suando, vai trazendo aquelas gotículas vão sendo liberadas no ar e de repente formação de nuvens e tchá, vem aquela chuvarada toda que acaba trazendo essa conotação na floresta amazônica, que todos os dias chove na Amazônia. Boa parte, né, algumas partes da floresta amazônica acaba tendo esse processo de grandes chuvas. E essa chuva ela não fica somente na Amazônia, ela acaba descendo aqui para o Brasil, vindo para o sul, e também vindo para a região sudeste, ajudando nesse regime de chuva, tá? Bom, passando aqui, floresta equatorial, é o maior bioma do país, né? Boa parte também internacional, que eu falei com vocês, um bioma muito antropizado, ou seja, a presença, né, do ser humano é muito grande ali dentro da floresta amazônica, então você tem aí esse tipo de paisagem que é extremamente deprimente, né? Ou seja, uma floresta exuberante chama a atenção das pessoas, sempre chamou a atenção desde a época da chegada dos portugueses e hoje não é diferente. Extração de madeiras, extração de ouro, de metais preciosos, a própria floresta, né, ela acaba trazendo diversos tipos de plantas medicinais que trazem a cobiça de outros países, que acabam fazendo esse trabalho de retirada dentro da Amazônia. E você tem também a presença, muitas vezes, das queimadas, né? Muitas vezes queimadas clandestinas, queimadas para fazer pasto, queimadas para adquirir terras, e que não acaba sendo legal, porque isso aí acaba se espalhando ali na floresta, e a gente acaba tendo esse tipo de cena que sempre, de vez em quando, tem aparecido na televisão, tá? Então a floresta amazônica ela tem uma importância muito grande no mundo, no mundo não, no Brasil, né? Apesar dela ser uma floresta assim muito exuberante, a floresta amazônica ela não é o pulmão do mundo, como sempre foi dito, tá? Ela tem uma importância grande no sistema aqui da América do Sul, mas ela não é o pulmão do mundo, porque quem mais retém calor são os oceanos, tá? Lembre-se que boa parte do mundo é composto aí pelos oceanos, então essa retenção de calor vem mais pelos
oceanos, tá? E aí a gente tem aqui mais uma foto da floresta amazônica com seus grandes rios, Rio Negro, Rio Solimões, né? Rio Tapajós, diversos rios. A gente tem aí as estradas, que são as estradas dentro da floresta amazônica, que muitas vezes não são estradas de terra. As estradas são rios, através dos barcos. Por exemplo, no Rio Amazonas você entra até navio dentro do Rio Amazonas, tem diversos tipos de atividades ali, sem falar na questão da fauna, que é bastante exuberante, com a presença de cobras de grande porte, onças, enfim. Tá? Bom, a Mata Atlântica, né? Se você quiser ver aí lá no teu mapinha, aqui no Sudeste, a Mata Atlântica. Então a Mata Atlântica ela é uma vegetação muito exuberante, porque ela está muito próxima ao litoral. Né? Você tem grandes montanhas, escarpas, em que você tem essa umidade do mar, trazendo toda essa exuberância, né? Trazendo todo esse refresco, vamos dizer assim, trazendo todo esse clima para que a Mata Atlântica possa ser do jeito que é hoje. Você mora muito perto da Mata Atlântica, se você morar aí na região das Vargens ou em Jacarepaguá, se olhar para o maciço da Pedra Branca, né, e ver toda essa floresta, isso daí é a Mata Atlântica, faz parte da Mata Atlântica, tá? Ela sofreu muito com a chegada dos portugueses, com a questão da ocupação, com a questão da economia, né? Então, infelizmente, a ação antrópica, a ação do homem foi retirando cada vez mais a Mata Atlântica, e hoje nós temos aí cerca de somente 7% dessa mata original, justamente por conta do processo de urbanização, do processo econômico, tá? E aí hoje estamos com apenas uma faixa no litoral. Continuamos ainda com a questão do desmatamento da Mata Atlântica, né? De vez em quando vocês podem observar na mídia, na televisão, casas que são construídas sem licenciamento ambiental, atividades econômicas. A gente acaba reproduzindo aquilo que no passado aconteceu. Por isso que são necessários a criação dos parques nacionais, das reservas biológicas, justamente para poder preservar, porque senão, se deixar pelo homem, o homem acaba enxergando somente valores financeiros, achando que o ter o lucro é destruir esses biomas, quando na verdade não é. A gente pode obter lucro com essa floresta em pé, né? Como a agrofloresta, que é uma forma de cultivo, um turismo, né? Um turismo ecológico, enfim. Tá? Então a gente tem aqui algumas fotos da Mata Atlântica. Se você fizer uma trilha na Floresta da Tijuca, no Maciço da Pedra Branca, você vai encontrar essa conotação aí. Rios exuberantes, enfim. Bom, o Cerrado, né, que fica ali aqui no centro-oeste, algumas partes do sudeste do Brasil. Então o Cerrado, ele tem alternância no período chuvosos, tá? Alternância, melhor dizendo, chuvosos e secos. Então, no verão é aquele verão mesmo, e no inverno é seco legal, tá? Então as suas árvores, elas têm um tronco grosso, casca grossa, justamente também com as raízes muito profundas, porque elas precisam adquirir água, ela precisa de água, então ela vai muito profundo no solo, no subsolo, para poder adquirir água para ela, tá? E aí você tem a presença de arbustos, aves dotados, raízes profundas, troncos e galhos retorcidos, cobertos por cascas grossas, entreados por gramíneas, né? Aquela vegetação tipo de campo de futebol. Tá? Então, o colocar fogo, mais uma vez, a ação humana no cerrado, né? Para poder fazer pasto, para fazer plantação, tudo isso tem trazido grandes prejuízos para o cerrado hoje, né? Porque o cerrado ele é enxergado de uma outra maneira, uma maneira de obter lucro, mas de uma maneira predatória, quando poderia estar preservando esse bioma aí. Tá? Então tá aqui os estados, depois vocês podem ver melhor no mapa, né? E como eu falei com vocês, a ameaça na agricultura comercial de soja e milho.
Então a gente tem aqui a foto do cerrado, né? São árvores de pequeno porte, com galhos grossos, secos, uma pequena vegetação aí de gramínea. Bom, a caatinga, né? Palavra origem indígena, Mato Branco, é um bioma único, né? Totalmente brasileiro. Aliás, só relembrando, o cerrado é conhecido como a savana, né? Lá na África ele é conhecido como as savanas, aquelas regiões de planície onde ficam os leões, os elefantes, as girafas, né? Só lembrei disso aqui agora. Bom, e particularmente da caatinga, a caatinga fica, fica em regiões muito secas, em que você tem dificuldades de chuvas, né? O nível milimétrico é muito pequeno. Às vezes você fica mais de um ano sem chover, meses sem chover, e aí você tem uma característica bem peculiar ali na caatinga, né? São cactos, né? A planta chamada xique-xique também, que acabam se adaptando àquela parte ali. Novamente, as suas raízes precisam ser muito profundas no solo, justamente para poder adquirirem água. Principalmente na questão do semiárido, no sertão nordestino, né? Solos pedregosos e rasos, situado relevo plano e ondulado. Aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, em Cabo Frio, a gente tem um pouco de uma caatinga. Porque se você for em Cabo Frio, você vai ver ali cacto, uma vegetação muito parecida com essa. Por quê? Pela ausência de chuva. Chove muito pouco, tem um vento de nordeste que bate ali direto, que impede as chuvas de chegarem ali, então você tem esse enclave semiárido, como também é conhecido ali, tá? Então, folhas carnudas para alimentar a água, coberta com uma camada de cera para diminuir a evaporação. Então, se você pegar essa folha, ela chega a dar um cleque, né? Ela parece que quebra, porque ela se fecha justamente para poder armazenar água, para não perder o pouco de água que ela tem ali, tá? Então, nos raros períodos em que aparece alguma folhagem, logo cai durante a longa estação seca. Ou seja, para ela não ter que fazer muita força para poder distribuir água, ela lança suas folhas, né, justamente para que possa se preservar na questão da água. E quando vem um período melhor, né, de chuva, quando vem, aí essas folhas acabam sendo exuberantes novamente e ela consegue distribuir melhor essas águas, tá? São plantas adaptadas. Eu falei com vocês, o xique-xique, o mandacaru. E aqui está a foto do cerrado, né? A gente tem aqui uma vegetação aqui de espinhos, né? Muito retorcida, muito sem folha, muito seco, né? Que é justamente a vegetação lá do cerrado. Os campos, também conhecido como pampas, é muito bom para plantar, ou melhor, muito bom para poder, na criação da pecuária, né? Você tem ali um pasto natural, em que você não precisa ficar toda hora cortando ali o mato, aquela vegetação bem rasteira. Então, principalmente no sul, é bastante utilizado esse tipo de situação. Uma vegetação herbácea, ou seja, bem rasteirinha, está associada a solos rasos e baixas temperaturas em regiões de elevada altitude. Então, no sul, como você tem já um clima mais frio, ou em lugares mais altos, por exemplo, aqui no sudeste, lá em Minas Gerais, você tem essa situação aí de vegetação de campos de gramíneas, né? Na Serra da Mantiqueira, em São Roque de Minas, você ainda consegue ter chamados campos de altitude, que traz essa situação aí também muito bom para a risicultura, a produção de arroz, tá? Então, essa é a vegetação de campos, né? Aí você tem aqui até a criação de algumas ovelhas, que é ideal para esse tipo de manejo. A Mata dos Cocais, ela está já lá no Maranhão, na parte ali entre norte e nordeste. Você tem essa configuração, principalmente
constituída de palmeiras, como babaçu, buriti, oitícia, ou seja, isso tudo aqui, a oitícia, por exemplo, é utilizado em cosméticos, né? Em cremes, né? Com as mulheres que gostam aí de passar Avon, né? Natura e tal. Então tudo isso é retirado da floresta amazônica. O buriti também, além da sua propriedade de minerais, né? De vitaminas, é uma fruta muito apreciada também. O babaçu, o açaí, quem não conhece o açaí, não gosta de um açaizinho, né? Com granola e tal, com leite condensado, a carnaúba, enfim, tudo isso é feito através dessa mata dos cocais, sem falar no próprio coco também que é retirado. Tá? Então o óleo do babaçu, a cera da carnaúba, ela é retirada e transformada nas indústrias economicamente. Se bem que o pessoal nativo já conhece, né, muito bem todas as propriedades medicinais e acabam utilizando já há muito tempo acerca disso. Um lado negativo, o cultivo de grão, exportação para a soja, né? As fronteiras desses biomas estão sendo atacados justamente por conta da soja. E aí você acaba retirando todo esse processo aqui que já está há muito tempo por ali. Aí está aqui uma foto da mata dos cocais, né? Eles sobem aqui em cima, através, às vezes por eles mesmos ou através de alguns aparelhos. A mata araucária são plantas coníferas, né? Ou seja, em formato de cone e estilo pinheiro, né? Ou seja, dá em áreas mais frias. Você tem o pinheiro do Paraná, o pinheiro brasileiro, que fica justamente em lugares de baixa temperatura. As folhas aciculifoliada, ou seja, apresenta formas de agulha, né? Ou seja, ela é como se fosse dessa maneira, ela vai afinando aqui, vai aumentando aqui dessa maneira. Você encontra na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Você viaja para o interior do Rio de Janeiro, você já começa a já ver alguma coisa. Você vai lembrar, aqui ó, é desse estilo aqui, ó, tá? Elas são bem altas e tem essas folhas bem distribuídas e bem finas. Nos lugares de inverno é justamente para quando a neve cair, não ficar presa nela. Essa neve ela já cai pelos seus poros. E ela é muito utilizada na indústria, né? Na fabricação de papel, celulose, queimada também para formação de pastos ali na hora, né? E a madeira também é retirada na questão dos móveis. O complexo do Pantanal, o Pantanal mato-grossense, né? Que fica ali justamente ali entre o Paraguai, né? Ali na região centro-oeste. Então, o que o Pantanal ele é? Ele é uma área muito rebaixada, como se fosse um pires, um prato. Imagina um prato fundo, né? Tem gente que gosta só de prato fundo, prato raso não é muito com ele e com ela não, né? Somente quem come muito. Então, o prato fundo, o Pantanal é como se fosse essa região, em volta, né? Você tem toda uma vegetação, mas numa região muito depressiva, muito rebaixada. Então alaga muito no Pantanal, né? Determinada parte do ano no Pantanal, essa região acaba alagando e prejudicando as pessoas que moram ali. Os animais ficam com água, né, no pescoço, né, e as casas são feitas de maneira, uma forma mais alta, né, justamente para que não possa haver essa inundação ali. Tá? Então os rios acabam escoando lentamente, né? Você tem um escoamento superficial, um lençol freático muito próximo à superfície, que aflora aquela água ali. Então aquele rio vem vindo, vem passando de maneira muito lenta e vem inundando a chamada planície de inundação. Tá? Então clima quente e úmido de verão e seco no inverno, com a temperatura baixar rapidamente com a possibilidade de geada. Né? A gente tem aí a chamada friagem, quando vem as frentes frias do sul, elas adentram aqui pela parte do centro-oeste, derrubam as temperaturas, tipo 14, 13 graus,
enquanto sendo um lugar lá muito quente, tá? Solos muito arenosos. E aqui, ó, falei com vocês, né? Vegetação do Pantanal, é muito comum ver esses pequenos lagos, e imagina na época das chuvas, então isso aqui acaba ficando inundado, tá? A vegetação litorânea, ela está associada à vegetação muito próxima ao mar, né? A chamada restinga, os manguezais. As restingas são restos de areia, né? Ou seja, em que o mar vai depositando essas areias e vai aprisionando, vai fazendo aquele arco praial que a gente conhece aqui no Rio de Janeiro, a restinga da Marambaia, que acaba fazendo também aparecer as lagoas, né? O aprisionamento das lagoas. Então você tem ali arbustos, ocorrências de árvores como coqueiro, goiabeira. Você vai na beira da praia, você tem aquela vegetação de restinga muito pequena, né? Herbácea, que a gente falou lá no início. E quando você vai saindo da praia e vai adentrando, você pode ver que a vegetação vai modificando, né? Vegetação de restinga, você já tem uns arbustos maiores, até você ter uma árvore de maior parte. Porque você está saindo daquela região de areia de praia, daquele sedimento, e você está tendo já uns sedimentos mais formalizados, né? Ou seja, com a presença da serrapilheira. O que é serrapilheira? Você tem folha que cai, matéria orgânica, consegue consolidar melhor uma floresta, tá? Se você vê ali no condomínio Ilha Pura, até o paredão do maciço da Pedra Branca, você vai ver essa conotação ali, áreas alagadas e vegetação. E justamente muito próximo tem os manguezais, que são berçários naturais, né? O encontro da água do rio com a água do mar. Então os nutrientes da água do rio e da água do mar junta tudo, e aí você tem caranguejo, você tem siri, você tem uma biodiversidade muito grande, você tem um solo escuro, né? Você tem aquelas raízes na parte de cima, porque elas não vão pegar os nutrientes de baixo, elas vão pegando ali na parte de cima, e a gente tem essa configuração maior, tá? São mais adaptadas à questão do sal, da água salgada e etc. Bom, a ameaça que a gente tem é a questão da urbanização, a pesca predatória, o turismo desordenado, ou seja, as pressões antrópicas do ser humano em cima desse bioma é muito grande, né? Basta a gente olhar aqui para o nosso litoral e ver o que nós tínhamos e o que nós temos agora, tá? Então a vegetação litorânea que eu falei, a questão das raízes aqui do manguezal, ok? E é isso, minha gente. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu voltar aqui. Sobre a questão dos domínios brasileiros, formas, né? A diversidade vegetal brasileira. Cada uma dessas a gente foi falando, foi esmiuçando, ok? Mais informações a gente conversa aí no Zap Zap, plataforma e etc. Valeu? Qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço.